A nossa próxima palestra vai ser feita pelo Dr. João Carlos de Moraes Sá, com o tema Agricultura de Carbono e o Sistema de Plantio Direto na Recuperação do Capital Natural. O Dr. João é professor do Departamento de Ciências de Solo e Engenharia Agrícola da UEPG. É pós-doutor em sequestro de carbono pela The Ohio State University. Dr. João, eu passo a palavra ao senhor, fique à vontade. Bom, primeiramente, um bom dia a todos. É sempre um prazer a gente poder compartilhar aí a experiência que a gente adquiriu aí nesses últimos 42 anos de trabalho. Então, esse ano eu completei 41 anos de formado e mais de 35 anos de trabalho em pesquisa, com foco no carbono. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer muito essa oportunidade e, segundo, trazer aqui um resumão do que a gente fez aí nos últimos 35 anos e colocar essa relação direta entre ciência e prática. Então, isso é que eu vou tentar fazer nesses 20 minutos que me deram. Eu vou aqui compartilhar o meu screen. Então, eu atualmente estou como presidente da Comissão Técnico-Científica da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto. Estou como bolsista de produtividade nível 1 pelo CNPq, professor da pós-graduação em agronomia em Maringá e aposentado pela UEPG. E o tema que nós vamos falar é agricultura de carbono, sistema plantio direto e a recuperação desse nosso capital natural, que é tudo que envolve o que nós estamos trabalhando, que é o ambiente. Então, o primeiro ponto a gente destacar é agricultura de carbono é maximizar o acúmulo no solo do carbono que foi fixado pelas plantas cultivadas durante a fotossíntese. Então, dando continuidade, o que nós queremos? Aqui, desenvolver sistemas de produção com elevado aporte de carbono e baixa emissão de CO2 do solo. Então, todo o desafio está exatamente em fazer sistemas de produção com elevado aporte e baixa emissão de carbono. Então, esse é o grande desafio. Segundo ponto primeiro, como é que nós vamos tentar entender o balanço de carbono no solo? Porque isso que é fundamental para que a gente possa, hoje, o trabalho que nós estamos desenvolvendo com vários grupos, cooperativas, instituições, grupos de consultores, agricultores líderes, é a simplificação da mensuração do carbono no solo, que esse é o ponto-chave. A gente pode ficar falando de metas e de uma porção de coisas, mas se nós não tivermos o protocolo e a metodologia e a forma de acionar isso no nível de campo da propriedade, nós vamos ter muitas estimativas e poucas conclusões do ponto de vista do mundo real. Então, como é que funciona o balanço de carbono? Estou começando pelo fim. Muito simples. Quanto que entra pela biomassa e quais são as perdas? Um menos o outro vai dar o que sobra no solo. Como assim? Então, primeiro, nós temos a parte fundamental, o carbono da fotossíntese, que caracteriza a entrada de carbono via palhada, parte aérea e raiz. Segundo, 3 e 4 são as perdas, ou seja, quanto que sai pela respiração das plantas, do solo, e quanto que é perdido por erosão e lixiviação para os lençóis freáticos. Isso caracteriza as saídas. E dessa forma, como nós estamos implantando o sistema plantio direto, expandindo cada vez mais,
né? O componente erosão minimiza muito e o componente lixiviação também minimiza muito. Então, nós podemos nos concentrar no nível 1, 2 e 3. O que significa isso? Então, o balanço de carbono no solo, nós podemos resumir nesse slide. Quando as entradas de carbono via palhada, raiz e biomassa aérea forem menores do que as saídas, ou seja, as perdas, o solo é um emissor. Quando as entradas forem maiores do que as saídas, o solo é um sumidor. Parece até aquela história elementar, meu caro Watson, né? Mas é elementar. Por quê? O grande desafio é exatamente a gente trabalhar, primeiro, quanto que seria a quantidade mínima de carbono para os distintos biomas, vamos falar bioma amazônico, cerrado, mata atlântica e pampa, para manter o balanço zero. E quanto que nós precisamos aportar acima disso para ter o balanço positivo, sequestro e mitigação? Essa é a equação. Entendeu? Então, isso é importante a gente tentar entender. Por quê? Esse artigo que nós publicamos agora, em 2022, eu vou abordá-lo porque ele resume praticamente quase 30 anos de pesquisa. E ele foi fundamentado por 4 artigos que deram toda a base científica de como a gente construir. Nesse período aí, foram mais de 30 artigos que a gente publicou, né, sobre carbono, mas esses 4 que dão subsídio, esse do Environmental Pollution, nos deu muita segurança. Por quê? Porque a gente conseguiu quantificar no nível da propriedade tanto o carbono que tinha na mata nativa, seja na parte aérea quanto no solo, numa área sob sistema plantio direto e numa área sob preparo convencional degradada. Eu vou dar o exemplo da região tropical, que nós estamos com muita base de dados lá na região tropical, senão nós não teríamos tempo de fazer. Então, é importante vocês gravarem esse número, que 95,5 toneladas de carbono é o que nós medimos num hectare de uma mata na região de Lucas do Rio Verde, e tinham 141 toneladas na mata nativa até 1 metro de profundidade. E o que é que nós vimos? Aí a área experimental, onde está localizado a mata nativa e o preparo. Então, vocês vejam só, primeiro, depois de 5 anos de processo de transformação e 9 anos de preparo convencional, vocês veem aí a foto, é o mesmo solo. É o mesmo solo. E o que tem de diferença nisso? É a perda de carbono que eu vou mostrar logo adiante. Nós tivemos uma perda de carbono em torno de entre 59% a 65% com o preparo contínuo do solo. Então, vocês veem, puxa vida, para nós retornarmos, para implantarmos sistemas para recuperar tudo que foi perdido, é uma verdadeira jornada. E como é que nós estamos tentando entender? Então, veja bem, primeiro tem a fase de perda com a conversão da vegetação nativa, que é a derrubada da mata, queima, destoca. Todo esse processo levou a perder 95 toneladas. E em 8 para 9 anos, nós perdemos o equivalente a 27 toneladas, de 141 que tinha. Então, se vocês virem aí, só em quantidade, em tonelagem de carbono, né, foi praticamente 20% numa profundidade de 100 centímetros. Então, é muito carbono perdido. E se a gente contabilizar o que perdeu na vegetação mais o preparo, foram 122 toneladas, ou quase 123 toneladas entre parte aérea da vegetação nativa e raiz até 1 metro e o solo. Então, vocês vejam só, nós não temos que trabalhar somente para recuperar o solo, nós temos que também pensar em como recuperar o passivo, que foi a mata nativa, que gerou, e um dos grandes problemas que nós temos hoje em termos de contribuição das emissões, são as mudanças de uso da terra, diretamente relacionado com
a parte de conversão, de desmatamento. Então, nós temos um problema seríssimo nisso. E como que nós vamos contabilizar? Bom, então eu vou mostrar a vocês aí a primeira parte, o solo. Então, o solo, num perfil de 100 centímetros, nós perdemos dos 27, 54% na superfície. Olha só, então é onde tem todo o processo de atuação de implementos e o impacto da chuva e erosão, porém perdemos 49,9, ou praticamente 46,9, desculpe, o número está errado, é 46,9, na camada de 20 a 100. E como que perde carbono durante o período seco na região dos Cerrados? Que isso aí é lá em Luiz Eduardo Magalhães. Então, o que nós temos? Então, como é que nós temos que entender o processo? O processo nós temos que entender. Bom, durante o ano você tem chuva, você tem período seco, você tem recarga do solo e você tem consumo de água. Então, o que nós temos que nos preocupar? Nós temos que nos preocupar com os princípios do sistema plantio direto. Vamos ver? Quando você tem um solo descoberto, o que acontece? A água que foi armazenada no período de chuva, ela vai sair por evaporação através da capilaridade, né, das camadas profundas para as camadas superficiais até atingir a atmosfera. Com isso, estimula a decomposição e a oxidação dos compostos mais lábeis, né, e os arrasta através da pressão de vapor, perdendo carbono. Só para vocês terem uma ideia, essa falta de cobertura que fica no solo, ela acelera o processo. Em alguns casos, nós já medimos, durante o período de seca, na região dos Cerrados, que são quase 204 milhões de hectares, a área inteira, e cultivados, aí nós temos quase 50%, 40%. Então, você veja bem, nós perdemos quase 40% do carbono que foi fixado no ano anterior por esse processo. Então, moral da história, entra o sistema plantio direto. E o sistema plantio direto, ele fala por si através dos seus princípios fundamentais. Quais são? Ausência de revolvimento. Isso é o que a mãe natureza nos ensina. Qualquer área de floresta não tem revolvimento. E somente restrito à linha de semeadura ou para covas, no caso de a área de produção de hortaliças. Segundo princípio, manutenção da cobertura permanente. Qualquer área que você for, em qualquer parte do mundo, sob vegetação nativa, ela está coberta o ano inteiro. E terceiro, a diversificação na rotação. Então, esse é o sistema. Se nós não estamos praticando esses 3 pilares, não é sistema plantio direto. E vai ter uma diversidade e uma variação muito grande nas taxas de sequestro. É o que nós vamos apresentar daqui a pouco, um trabalho que a gente está produzindo. Mas o primeiro passo começa como? Na prática, a Ponte Verde. Então, nós temos que integrar os conceitos do sistema plantio direto aprendidos com a mãe natureza ao sistema de produção. Então, seja nas áreas onde tem período seco, onde chove demasiadamente, o que nós temos que fazer? Então, a nossa commodity principal é soja, mas nós podemos fazer, na segunda safra, ou safrinha, um outro cultivo intercalado, como está aí, milho, uma braquiária. Que aí você colhe o milho, a braquiária vem, ela faz a ponte verde, ela vai ser dessecada e depois vem o cultivo da outra safra. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? A integração das estações do ano e mantendo o solo permanente de atividade. E essa ponte verde, que é o conceito que a gente está trabalhando muito atualmente, o que ela promove? Primeiro, ela controla a temperatura. Só para vocês terem uma ideia, nós medimos lá em Rio Verde, em Montevidinho, em Goiás, a temperatura em janeiro, às 14 horas, no primeiro centímetro de solo descoberto, deu 62 graus, 62,9. E no primeiro centímetro, com 10 toneladas de braquiária em cobertura, caiu para 32. Então, foram 30 graus de diferença que nós medimos.
cria essa barreira física, porque evita a evaporação, mantém o perfil mais úmido e faz com que os poros sejam ocupados com água e produz mais carbono. Ponto. E com isso, nós temos que praticamente 60% do carbono acumulado no solo vem das raízes. Olha só que interessante para a gente pensar e manter no nosso sistema. Isso vale para a região tropical, para a região subtropical. Nós estamos com uma base muito grande lá em Cruz Alta e em Ponta Grossa, onde eu trabalhei durante muitos anos. E o que nós estamos vendo hoje? Que o que nós precisamos é rotação de cultivos, de serviço, com plantas com raízes robustas, agressivas e profundas, que vão fazer o quê? Que vão produzir carbono. Então, um outro ponto a ser colocado na nossa discussão, rotação de raízes, não somente do tipo de cultivo, raízes, porque isso é que vai aumentar tremendamente o nosso sequestro. Tem um exemplo da área que nós estamos monitorando há 5 anos com esse agricultor, que é a Fazenda Capoaba, lá em Lucas do Rio Verde, onde ele faz a Ponte Verde. Olha só que interessante essa sequência de fotos que foram tiradas lá e cedidas por ele. Aí, a raiz de soja se mesclando com a raiz de braquiária. Então, você tem, com isso, uma ocupação bastante expressiva dos poros, buscando água, ar e nutrientes, e, ao mesmo tempo, depositando carbono. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque nós também medimos que, mesmo quando você está no sistema plantio direto, nós temos perdas. Quais são essas perdas? Nós medimos em 3 lugares. Ponta Grossa, veja bem, 25 graus de latitude, altitude, clima subtropical. Cada tonelada aportada, 73,6% volta na forma de carbono para a atmosfera. Ficam 26,4%. Entendeu? Então, de tudo aquilo que você faz, você deixa praticamente um quinto, um pouco menos de um quinto, um pouco mais de um quinto. Quando você vai para Sinop, que é na borda da bacia amazônica, você perde 85,7%. E Primavera do Leste, 84%. Então, moral da história, se nós não pensarmos num sistema de produção onde unimos não revolvimento, cobertura permanente e diversificação, tentando incluir que nós temos que aportar quantidade, qualidade e frequência de biomassa, carbono, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quais são as estratégias aí? Eu estou chegando... Vou dar um exemplo, vou finalizar o exemplo do trabalho de pesquisa e vou dar um exemplo de campo. Nós temos hoje 5 lugares que nós estamos monitorando no Brasil, que os resultados são fantásticos. Eu vou mostrar para vocês um dos locais. Então, esse é um trabalho que está em submissão para essa revista, que foi o trabalho que nós colaboramos com o MAPA. Toda a área de plantio direta lá listada no mapa, os 12,5 milhões, a taxa de sequestro e toda a abordagem foram feitas do nosso trabalho, via federação e via minha coordenação. Então, nós hoje estamos trabalhando com 3 níveis de taxa de sequestro, o que seja o acessível, aí no lado esquerdo, o alcançável e o potencial. O que é isso? Eu busquei na literatura 117 observações baseadas em 60 artigos publicados no Brasil e tentei tirar o sistema plantio direto, ou plantio direto com 1 ou 2 pilares, e o convencional. E aí calculamos as taxas. Mudaram. Se vocês forem na literatura, publicadas por pessoas de alto nível, como o professor Cimélio Baia, professor Eduardo Serri e colegas do Paraná, mostram que as taxas são menores. Mas hoje nós estamos aí com uma média em torno de 1,14 para tropical, que era 0,3540, e 0,82 para clima subtropical, que era 0,5. Então mudou porque os trabalhos mais recentes, de 2015 até 2022, estão mostrando aportes maiores. Então isso possibilitou o quê? Que nós definíssemos, né, que hoje nós temos acessível 0,53 para a região tropical, 1,14 e chegamos até 1,75.
mas temos sistemas de produção que estão aportando 1,75 de produtores que estão realmente praticando o sistema. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse cálculo nós fizemos aqui, ó, do acessível, do alcançável e do potencial para a área da época. Olha lá, os 12 milhões acrescendo isso e chegando a 2020, um potencial de sequestro de 59, 60 milhões de toneladas, e projetamos para 2030. Está tudo isso projetado, que realmente o nosso grande desafio é mudar o cenário do plantio direto, ou seja, dos 44 milhões que hoje nós temos implantados, apenas 10%, no máximo 15%, estão praticando o sistema. E 90% das áreas estão com um ou dois pilares. Ou seja, nosso grande desafio como federação, eu como presidente da Comissão Técnico-Científica, é exatamente chegar nesse nível. Então, para finalizar aqui a nossa coisa, chegamos, né? Como perdemos 122 toneladas, como é que nós vamos fazer? Pelo sistema plantio direto com elevado aporte, o dado experimental de Lucas do Rio Verde nos mostrou que nós conseguimos uma taxa, olha lá, 2,15 acima do potencial. Isso é altíssimo, porém possível. Eu vou mostrar no produtor, entendeu? Que está próximo disso. E com isso nós recuperamos as perdas, não somente do solo, mas as perdas da vegetação nativa. Olha só que interessante. E foram 49 anos que a gente estimou. Agora, o balanço na Fazenda Capoaba. O que ele tem? Um sistema de 5 anos, com pontes verdes, olha só, em branco, sempre ponte verde. E em verde, a soja, em 5 anos. E o que nós fizemos? Balanço, entradas menos saídas, calculamos, medimos a taxa de conversão de 1 tonelada de resíduo em carbono do solo, medimos também quanto que perdeu por decomposição no plantio direto e qual o estoque de carbono. Isso é medido. Então, como é que se deu esse processo? Um resumo: 5 anos, aporte de massa seca anual, aporte de carbono anual convertido, perda por decomposição, balanço final. Quando ele tem a ponte verde, aqui, soja com braquiária e milho, ele aportou 20 toneladas, praticamente. Ao passar dos anos, ele foi mesclando, botando diversidade, ele foi reduzindo. Isso fez com que a taxa de sequestro diminuísse. E as perdas se mantiveram, porque está diretamente calculada em função do estoque. E o balanço final reduziu. Porém, quando ele voltou no ano 5, com soja, milho, braquiária, que é a rotação dele, ele recupera. Mas qual a importância dessa diversificação? Essa importância da diversificação é que ele promoveu maior atividade biológica, maior sanidade ao sistema e maior segurança. Então, o que você tem que aliar? Quantidade, qualidade e frequência. Isso que o sistema de produção dá. Tá? E eu vou agora finalizar com um quadro geral, que aí tem diversos lugares. Quanto que nós demoramos para recuperar? Então, no experimento de Lucas do Rio Verde, nós aportamos 19 toneladas de massa seca, 8,38 de carbono, taxa de 2,15, e recuperamos o carbono em 49 anos. Com o modelo de Luiz Eduardo Magalhães, extremamente intensivo, 20 toneladas de matéria seca, com 8,24 de carbono, 1,56 de carbono fixado ou sequestrado, 67 anos. O sistema Lucas do Rio Verde, 15,6, 6,17 toneladas de carbono, que é muito alto, e 1,7. E aqui começa o divisor de água. Veja só, sucessão soja-milho. Sucessão soja-milho quase não sequestra carbono, é balanço zero, vai demorar 124 anos. Quando a gente bota soja-pousio, não recupera nunca. Moral da história, se a gente quer acima do balanço zero, nós temos que investir em sistemas de produção.
aí sim vão mudar todo esse cenário. E a agricultura tem um papel fundamental ainda maior do que nós estamos projetando. Nós ainda não conhecemos essa caixa preta, estamos conhecendo cada vez mais, e com o projeto que a gente está desenvolvendo na federação, em vários biomas, nós vamos ter em breve. Então, para ter balanço positivo, nós temos que aportar mais carbono do que o mínimo necessário para balanço zero. E balanço negativo é isso. Então, finalizando, sistema plantio direto com cobertura permanente, diversidade e adição de biomassa para proteger os agregados, controlar a decomposição e sequestrar carbono. E a agricultura de carbono, ela é a agricultura dos 11 R's. O que seria 11 R's? É a agricultura que reinventa o sistema, que repensa as ações, que reconstrói o que foi degradado, que recicla todas as atividades, que revitaliza os processos biológicos, que reconecta todos os atributos químicos, físicos e biológicos, que reorienta as ações e as atividades, que revaloriza os ganhos, reativa e ressurge. Por isso, essa agricultura de carbono fundamentada no sistema produtivo, ela regenera o solo, ela é regenerativa, e por isso preserva o solo, a vida e as gerações futuras. Então, pessoal, era isso aí em, desculpe, 27 minutos, marcado aqui no cronômetro, desculpe o tempo que eu passei, né, e fico à disposição. Muito obrigado por dividir conosco esse conhecimento, trazer para nós essa conscientização de que é um processo viável, que é um processo necessário e que já está acontecendo em muitas iniciativas. Nós acreditamos muito que a agricultura tem passado por transformações, integrações, agricultura, lavoura, pecuária, floresta, né, também é um item bastante importante para a gente poder incluir em toda essa discussão. Então, certamente haverão perguntas e dúvidas aí para a gente poder fazer ao final.